Valeu, obrigado aí. Bom dia a todos. Alegria poder acordar aqui, olhar para essa beleza da criação do Senhor, né? Podermos adorar o Senhor já de manhã cedo e estar em comunhão com os irmãos de várias igrejas é muito bom. É um prenúncio do céu, é um prenúncio daquilo que a gente vai viver na glória, não é verdade? Meus queridos, para quem ainda não me conhece, não sei se todos estavam aqui ontem à noite, eu me chamo Isaac, sou pastor na igreja, na comunidade Esperança das Nações, lá em Sobral, tá bom? E nós somos uma igreja plantada e enviada pela Igreja Cristã Evangélica de Sobral, uma igreja já de muitos anos por lá, pastoreada pelo nosso querido pastor Miguel Alisson. E é um prazer estar aqui novamente com vocês. Estive aqui em 2018, então se me convidaram novamente, então eu creio que, né, deu para ter um impacto positivo aí na vida dos irmãos. E é um prazer receber esse convite novamente e a alegria poder estar aqui com os amados irmãos. Nós vamos aqui para o livro de Ruth, certo? O irmão Antônio me disse que já abordou alguma coisa também, já deu uma certa introdução nesse livro. E é um livro que eu gosto bastante, um livro que já refleti muito sobre, já preguei na minha igreja e tenho um carinho muito grande por essa história, por essa narrativa de Ruth. Então eu peço para que você já possa ir caminhando para lá. Hoje nós vamos ver aqui o capítulo 1, se assim Deus permitir. Ruth, capítulo 1. Tá gravando o áudio aqui? Ah, show de bola. Beleza. Depois eu vou pedir até para colocar meu esboço aqui na próxima. Ruth, capítulo 1. Nós vamos fazer um pouco diferente. Eu não vou começar aqui do versículo 1. Depois a gente volta para ele. Eu quero ler o versículo 20. Versículo 20 e 21, tá bom? Antes vamos orar, vamos clamar a Deus por sua misericórdia e por sua graça. Santo Deus, muito obrigado por estarmos aqui, cercados, ó Deus, da beleza da tua criação, que também revela a tua grandeza, revela a tua glória. Muito obrigado, ó Deus, por cada irmão que se dispôs a vir a esse retiro, na esperança, ó Deus, de ser edificado, na esperança de poder crescer em comunhão, crescer em santidade. Nós pedimos para que o Senhor ouça as nossas orações e esse é o nosso desejo, que possamos crescer como igreja, crescer como corpo de Cristo, como povo de Deus, que entende a sua missão aqui nessa terra, entende, ó Deus, o seu chamado e o privilégio que é, ó Deus, fazer parte do teu reino. Tudo isso por graça, tudo isso por misericórdia. Nós queremos, ó Deus, viver intensamente esses dias aqui, aprendendo do Senhor. Portanto, ó Deus, me usa como um instrumento, como uma ferramenta nas tuas mãos. Eu creio que o Evangelho tem poder para salvar, para transformar, para abrir os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente, para quebrar a dureza dos corações incrédulos, para trazer, ó Deus, avivamento. Eu creio piamente nisso. E eu peço para que o Senhor me use como um canal de bênção, ó Deus, da tua palavra para a vida desses irmãos que estão aqui, essa manhã e o restante desses dias. Pedimos pela tua misericórdia para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler, deixa eu só fazer uma indicação aqui, uma sugestão para vocês, de uma literatura sobre o livro de Ruth, um livro que eu gostei muito de ler e que faz muito parte das minhas reflexões aqui nesse livro de Ruth. É um livro escrito pelo pastor Emílio Garofalo Neto
Se você depois puder procurar na internet, é fácil de achar. E o livro se chama As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor. Maravilhoso, fininho, mas ele destrincha muito bem aqui todos os capítulos desse livro de Ruth. Então já fica aí a sugestão e a indicação para você. Muito do que refletir está aqui também nas palavras do pastor Emílio, tá bom? Vamos lá, vamos ler capítulo 1 de Ruth, versículo 20, tá bom? Versículo 20 e 21. Os meninos aí já vão me ajudar na versão que eu estou usando, né, NVT. Então vamos lá. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Só até aqui por enquanto. Fiz questão de começar por aqui para a gente ver a amargura e o sentimento de dor, de angústia de uma mulher que sofreu grande perda e grande tribulação. Tem uma oração que geralmente eu faço a Deus e eu peço ao Senhor e digo assim: Senhor, não me deixa terminar os meus dias, não me deixa terminar a carreira como um velho ranzinza e reclamão, amargo, que não consegue perceber a graça do Senhor nas lutas, nas dificuldades, que não consegue enxergar a tua mão sustentando as coisas. Geralmente eu faço esse tipo de oração a Deus. Tem uma figura popular no nosso Ceará e talvez no Nordeste inteiro, que eu acho que se eu falar aqui todo mundo deve lembrar. Seu Lunga. Quem nunca ouviu falar no Seu Lunga aqui, né? Seu Lunga é conhecidíssimo. Um cara é conhecido pela sua ignorância, pelas suas pitadas de humor amargo, azedo. Um cara que parece que nunca está de bem com a vida. Parece que nunca está de bom humor. Parece que sempre existe uma coisa ali que deixa ele estressado e ele acaba retribuindo com ignorância as pessoas. O Seu Lunga é a figura de um velho, de um homem, de um idoso ranzinza, amargo. E eu conheci pessoas assim ao longo da vida. E como é triste você encerrar a sua vida dessa forma. Olhando para trás e não tendo nada ao que agradecer. Passando por situações difíceis, sim, é verdade, mas se tornando alguém que não consegue louvar a Deus, agradecer a Deus pela jornada, mas simplesmente reclamar e reclamar da vida e se torna assim uma pessoa amarga. Noemi está experimentando algo assim na sua vida. Por quê? O que fez Noemi chegar às pessoas e dizer o seguinte: não me chamem mais de Noemi, porque Noemi significa agradável ao Senhor. Me chame agora de Mara, porque agora eu sou uma mulher amarga, porque agora eu senti o peso do amargor de Deus indo contra mim, indo contra a minha família. Estou sentindo essa angústia, essa dor, essa tristeza. Porque Deus me trouxe de volta vazia. Parti cheia, mas voltei vazia. O Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. Não tem mais por que você me chamar de Noemi. Esse nome já não tem a ver com a minha identidade. A minha identidade agora é amarga. É Mara. O que leva uma mulher a chegar nesse ponto de vida? Né? E é exatamente aquilo que a gente vai ver no começo do capítulo 1 de Ruth. O que levou Noemi a esse ponto? No primeiro versículo do livro diz: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Só até aqui por enquanto. E eu acho que já dá para entender um pouco o peso, a angústia, a tribulação
que passou na vida dessa mulher. O sabor amargo. E é interessante que, naturalmente, nós, seres humanos, nós temos uma sensibilidade maior ao sabor amargo do que qualquer outro sabor. Para você ter uma ideia, a nossa sensibilidade ao amargo é 10.000 vezes maior do que ao doce. Porque o amargo está na natureza ligado àquilo que é perigoso, a venenos. Então, naturalmente, Deus nos criou com uma sensibilidade ao amargo. Eu sei que, obviamente, tem pessoas que têm mais facilidade de beber coisas amargas, de comer coisas amargas e não sentir quase nada, mas aí é da individualidade de cada um. Mas, naturalmente, a nossa tendência é colocar algo amargo na boca e querer vomitar. É um recurso de defesa do nosso corpo mesmo. E a gente viu como agora, o porquê, né, dessa mulher está sentindo esse sabor tão amargo na sua boca, no seu coração. Ela perdeu tudo. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos. Numa época em que o texto nos diz que os juízes governavam Israel. Uma época que não havia rei. E se você for voltar lá para o livro de Juízes, você vai ver. Uma época em que o povo fazia o que lhe dava na telha. Cada um fazia aquilo que achava certo ao seu próprio coração. Não havia ali um tipo de legislação para que o povo seguisse. Obviamente, o povo tinha a lei de Deus, mas muitos estavam esquecendo e jogando ela de lado. Estavam vivendo de acordo com o seu próprio coração. E um ciclo sem fim ali começava. Idolatria, prostituição, imoralidade. E aí o que acontecia? Deus mandava um povo estrangeiro para oprimir o povo dele. Para que o povo se atentasse, se arrependesse dos seus pecados e voltasse para Deus. E esse ciclo ficava girando, girando. Deus levantava um juiz quando o povo se arrependia, libertava o povo da opressão, mas se passava alguns anos e o povo voltava à mesma história. Idolatria, prostituição. Uma época de tumulto, uma época de descrença. Uma época onde o povo já estava na terra prometida, olha aí. Já estava vivendo de frutos daquilo que Deus já tinha prometido. Mas ainda assim se esquecia de Deus, se esquecia da lei do Senhor, se esquecia da beleza, da redenção, de Deus ter libertado o povo do Egito, ter conduzido o povo no deserto. E no meio dessa confusão toda, está aqui a história de Elimeleque, de Noemi, dos seus 2 filhos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por situações difíceis na vida. Complicadas, situações que nos levam que nos exigem tomar certa decisão. E foi isso que aconteceu aqui. Fome, além de toda a confusão que já existia nesse período de Juízes, existe fome aqui. O texto não diz diretamente, mas o que dá a entender é que Deus estava trazendo aquela fome ali, a Belém. Deus estava trazendo aquela fome ali ao povo. Deus ele estava guiando o povo e ele deu certas promessas ao povo e ele estabeleceu certas condições de bênçãos e maldições. O povo vivia debaixo desse tipo de governo de Deus. Onde, se o povo vivesse de modo fiel, obediente àquilo que Deus tinha colocado, bênçãos iriam vir. Mas o contrário também era verdade. Se o povo vivesse na idolatria, na imoralidade, esquecesse do Senhor, maldições iriam vir. Então eu creio que aquela fome era obra do Senhor. Deus estava mandando ali, assim como tudo na natureza, é Deus que encaminha, é Deus que controla, é Deus que governa. E Deus estava mandando aquela fome ali. E geralmente, quando situações ruins acontecem na nossa vida, e nós precisamos tomar decisões, o que é que a gente pensa, né? O que é que a gente pondera? O que é que a gente leva em consideração para tomar decisões assim? Talvez você já passou por uma situação de ficar desempregado e precisar ir atrás de outro emprego. E talvez você até já tenha pensado assim, não, mas aqui não está dando certo, essa cidade está com pouco emprego, poucas oportunidades, eu preciso ir para outro lugar. E aí você leva em consideração várias variáveis aí, né, na equação. Você vai levar em consideração se o emprego tem um bom salário,
se a cidade é quente ou fria, é boa de se morar, se a cidade tem boas opções de lazer, se a cidade tem boas opções de entretenimento. E aí talvez por último, ou se você lembrar, né? Você pensa assim, mas será que tem uma igreja boa lá para eu me congregar? Será que tem um povo de Deus lá, firme e fiel, que eu possa também me juntar e servir a Deus lá? O que é que a gente leva em consideração quando a gente precisa tomar uma decisão drástica que vai mudar o rumo da nossa vida e da nossa família? E quanto maior for a sua família, maior é o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Se for só você e sua esposa, se for só você e seu esposo, a responsabilidade é uma. Agora, se vocês tiverem filhos também, essa responsabilidade aumenta muito. Porque qualquer decisão que você tomar, as consequências vão refletir sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos. E o peso é grande. A responsabilidade é grande. E sabe qual é a nossa tendência? Nossa tendência é a gente fazer tudo do nosso jeito. Tomar as rédeas da nossa vida como se Deus não existisse. Como se Deus já não tivesse falado. Como se Deus não tivesse se revelado. E o que acontece muitas vezes é que a gente quebra a nossa cara. E a nossa família sofre. A história de Elimeleque e Noemi e os seus filhos é uma história de tomada de decisões que não levaram em consideração aquilo de mais importante, aquilo que Deus desejava. Aquilo que Deus pensava para a vida deles. E eles tomaram decisões que assolaram a família. Onde é que eles viviam? Belém de Judá. Belém de Judá significa casa do pão. E aqui a ironia é que na casa do pão não havia mais pão. Fome existia ali. E essa adversidade não veio só sobre a família de Elimeleque, mas sobre todo o povo, sobre todas as famílias. Sobre todo mundo que habitava ali na terra prometida por Deus. E talvez muitos pensaram, Senhor, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, agora não tem mais leite e mel, agora não tem mais cereais, agora não tem mais pão. O que é que a gente vai fazer? Algo parecido com o que aconteceu lá no Egito, né? Na época lá, na verdade em toda a terra, na época lá de José no Egito. Situação complicadíssima, o nosso mundo é cheio disso, até hoje. Situações adversas. Contextos onde a nossa família vai se sentir ameaçada e em risco e a gente vai precisar fazer alguma coisa. A nossa época não é diferente, não é muito diferente da época dos juízes. Talvez nós somos mais civilizados. Porque a época dos juízes, o negócio era pesado. Talvez não tenha nem filme, nem série no nosso tempo que retrate com tantos detalhes e com algo tão mais intenso daquilo que viviam ali no tempo dos juízes. Se eu fosse alguém do cinema, eu já tinha feito uma série, algo assim que retratasse, porque o negócio é pesado. Se você for ler várias histórias aqui dos juízes, o irmão ontem falou de Jeú, né, que foi um dos juízes, um cara que amava o sangue, né, dos inimigos. Então tem muita coisa pesada. Mas o nosso tempo não é tão diferente, irmãos. Ainda temos muita idolatria, muita imoralidade. O nosso mundo continua escravizado. O nosso mundo continua no maligno. Instabilidade política, social ao redor do mundo. Crises lá no Oriente Médio. Já pensou? Pense por um segundo aí, você sendo uma família que vive no meio da faixa de Gaza. Sendo bombardeados a todo instante. Você como um pai de família, o que é que você iria buscar? O que é que você iria pensar? Eu tenho que sair daqui, eu tenho que tirar minha família daqui. Senão a gente vai morrer. Já pensou você sendo uma família no meio do conflito da Rússia com a Ucrânia? O que é que você pensa? O que é que você faz? A nossa tendência é sobreviver, a gente quer isso. E talvez Elimeleque tinha boas intenções e boas motivações. Olha, eu preciso tirar minha família desse contexto de fome. Eu preciso fazer alguma coisa. E talvez se ele não fizesse, se ele simplesmente ficasse ali, muitos iam dizer, cara, tu está sendo covarde, vai buscar o melhor para a tua família.
Mas tem muito mais coisas a se considerar do que a fome e do que aquilo que eles estão vivendo ali. Muito mais coisas. Não havia mais pão na casa do pão. Mas será que não era exatamente ali que Deus queria que eles estivessem? Será que não era exatamente vivendo aquela situação que Deus não queria que eles estivessem? Muito obrigado. O problema impulsionou Elimeleque a tomar uma decisão importante, que mudaria ali por completo o rumo da sua família. Ele resolveu sair da terra que Deus tinha prometido para ir para uma terra estrangeira, e não uma terra qualquer, a terra de Moabe, conhecidos por serem inimigos do povo de Deus. Ele tentou fugir da fome. Muita coisa estava em jogo ali, naquela decisão. Ele olhou para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, ele olhou para o tempo, ele olhou para o campo, ele olhou para a sociedade, e ele pensou, eu tenho que sair daqui. Tenho que sair daqui. Ele observou as chances de sobreviver. E ele viu que uma cidade estrangeira poderia ser a melhor opção. Uma cidade que já era conhecida na época por sua fertilidade, Moabe. E à primeira vista, você diz assim, não, o cara tomou uma boa decisão. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que ir mesmo. À primeira vista parece. O texto traz até uma ideia de que o desejo dele era só de algo temporário. Eles iriam ali enquanto passava a fome, enquanto passava aquele momento, mas a ideia era retornar. O que há de errado nisso, não é verdade? Às vezes a gente tenta criar certas justificativas válidas na nossa mente para poder fazer algo que a gente sabe que não é da vontade de Deus. Tenho certeza que todo mundo já passou por isso. A gente cria aquela justificativa, não, mas isso aqui é temporário, não, mas isso aqui é porque eu estou vivendo uma certa urgência, então eu preciso passar por isso agora. E Deus vai entender. Eu sei que não é isso que Ele quer da minha vida, mas Deus vai entender, porque é algo temporário, é algo emergencial, é algo que vai beneficiar a minha família. E a gente prefere não dar ouvidos a Deus para dar ouvidos ao nosso próprio coração. E é interessante porque a gente sempre fica com aquela, né? Mas como é que eu tomo decisões de acordo com a vontade de Deus? Vários livros já foram escritos. Vários pastores já falaram sobre isso. Vários teólogos já falaram sobre isso. Como eu posso tomar decisões de acordo com a vontade de Deus? O que é que eu preciso saber? E aí muitas vezes cai em dois extremos. Um extremo é, não, essa decisão cabe a mim. Toda decisão da minha vida diz respeito a mim somente. E eu vou ter toda essa responsabilidade. Já um outro extremo é de achar que Deus tem uma vontade secreta em todos os detalhes da nossa vida que nós precisamos descobrir o que é. Que nós precisamos ir atrás de saber, não, mas realmente isso daqui é o que Deus quer para a minha vida, nessa área, isso daqui é o que Deus quer para a minha vida, e a gente quer entender todos os detalhes dos planos de Deus para a nossa vida. Mas será que é assim que Deus quer que seja? Será que é assim que a gente precisa viver? Porque às vezes isso pode nos paralisar, tá bom? Às vezes a gente está esperando por um sinal para saber se é a confirmação de Deus, e isso pode nos paralisar. Enquanto a gente já poderia estar servindo, enquanto a gente já poderia estar agindo. É interessante a gente desmistificar aqui uma ideia. Essa ideia prevalecente de que a gente precisa, de alguma forma, receber uma confirmação do Senhor, um sinal. Isso é muito comum no meio cristão. Não, peraí, eu preciso receber primeiro a confirmação. Eu vou orar e vou ver se Deus vai confirmar. Eu vou orar e vou me juntar com determinados irmãos ali, naquela oração vou ver se algum irmão vai ser revelado e vai confirmar isso para a minha vida. Mas será que Deus quer isso mesmo? Que estejamos a todo instante como certos detetives, investigadores da vontade de Deus secreta, que Ele está lá, já planejou tudo, em todos os detalhes, e a gente precisa somente desvendar cada um desses aspectos da vontade de Deus para a nossa vida. Se eu te disser que não é isso que Deus quer, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Deus deseja que a gente descubra cada parte do plano dele para nós.
cada detalhe da sua vontade para a nossa vida. O que é que a gente precisa? A gente precisa olhar para aquilo que ele já falou. A gente precisa olhar para a sua palavra, para os seus mandamentos. O que é que Deus exige de nós? Deus exige que nós sejamos santos. Deus exige que nós tenhamos fé. Deus exige que nós vivamos em uma vida de arrependimento, uma vida que frutifica. E o que é que nos cabe? Muitas vezes nós negamos um mandamento claro de Deus para dizer assim, não, mas eu vou esperar uma resposta. Mas está aqui, Deus já está dizendo, não é para você ir. Não, mas espera aí, eu vou esperar uma confirmação. Então tu quer uma confirmação além daquilo que Deus já está dizendo aqui na sua palavra. Está muito direto, muito claro. E você está esperando um sinal, uma confirmação. Qualquer decisão nessa vida que nos leve a deixar o caminho da obediência e do crescimento com Deus é uma má decisão. Então avalie. Será que esse emprego? Será que essa outra cidade? Será que esse relacionamento? Será que esse curso? Isso está me afastando da comunhão com Deus? Isso está me afastando da comunhão com o seu povo? Isso está me deixando frio para a palavra, para a oração? Muito provavelmente essa é uma má decisão que você está tomando. Elimeleque aparentemente tinha uma boa motivação. Salvar sua família. Buscar o que era melhor. Só que alguns detalhes pesavam contra essa decisão. Vamos analisar. Deus tinha uma aliança com o seu povo. Uma aliança que envolvia promessas. E essa aliança tinha tudo a ver com um lugar específico. Que lugar é esse? A Terra Prometida. Onde eles já estavam. E parece que Elimeleque não leva em consideração a aliança que Deus fez com o seu povo. As promessas que Deus tinha. E agora ele está colocando ali o seu coração aflito com o futuro, que não sabe o que vai acontecer. Embora Deus já tinha dito. E ele toma uma decisão. Eu sei que o futuro pode assustar. Eu sei que nós somos tentados a levar a nossa vida no controle da rédea das nossas mãos. Eu sei que às vezes o futuro vai nos assustar porque as incertezas estão aí. Não temos garantia nenhuma para essa vida. Se amanhã vamos continuar no mesmo emprego, se amanhã vamos continuar com saúde, se amanhã teremos uma família harmoniosa e estruturada, se amanhã teremos ainda aquele nosso parente vivo ao nosso lado, se amanhã estaremos vivos, não temos garantia de nada para essa vida, para essa terra. E aí? Se a sua solteirice vai continuar por mais tempo? O futuro assusta às vezes. Se as dívidas vão aumentar, se as brigas no casamento não vão parar, se os planos e os sonhos que a gente tinha estão agora começando a se derramar pelas nossas mãos, o futuro assusta. E a nossa natureza pecaminosa tende a buscar a autonomia, o controle. Não, eu sei o que é melhor. Eu sei o que é melhor para a minha vida. E a gente tende a reagir de modo pecaminoso quando as coisas fogem do nosso controle. Nós precisamos lembrar diariamente quem nós somos e quem Deus é e nos colocar no nosso lugar. Como diz o pastor Miguel, tomar um chazinho de Simancol bem quente sem açúcar. Entender quem nós somos na história. E que existe um Deus que governa tudo. E que os planos e os caminhos e a vontade dele para a nossa vida é o melhor. Mesmo que aparentemente agora pareça haver sofrimento, agora o futuro nos reserve tribulações. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Essa tendência do nosso coração de querer tomar o controle só revela de que a gente quer um Deus poderoso para a nossa vida, um Deus onipotente, mas um Deus que sabe menos do que nós. Como é que é isso? Eu quero um Deus poderoso para resolver os meus problemas. Um Deus poderoso que é capaz de resolver as minhas lutas e tribulações. Mas eu quero um Deus que não sabe tanto, porque quando ele diz, a minha vontade é essa, eu digo, não, Senhor.
A tua vontade não é a melhor, a minha é a melhor. Eu quero só um Deus todo-poderoso, mas que sabe menos do que eu. Elimeleque conheceu o caminho da tolice. Talvez alguns imaginam que Elimeleque foi um herói, ele estava buscando ali a salvação da sua família. E aqui eu não estou para bater Elimeleque e dizer que ele foi infiel e de todo mal. Ele poderia sim ser um bom pai, um bom marido, um bom vizinho. Nós podemos até aqui elogiar a sua hombridade, mas certamente a gente pode criticar Elimeleque por incredulidade nas promessas de Deus. A nossa cultura, ela está aí, cheia de histórias de superação. De pessoas que ralaram, que deram tudo de si para chegar até um patamar. Sou um cara que gosta muito de esporte. Quase todo tipo de esporte eu gosto de assistir, gosto de, às vezes, até de jogar também. Gosto muito de futebol, sou torcedor fanático do Ceará, viu? Para quem é torcedor do Ceará também, tamo junto. Do Fortaleza eu respeito também, viu? Mas eu também gosto de esportes que às vezes não é tão comum no Brasil, né? Tem um que está se popularizando agora, que é o futebol americano. Gosto muito. Acompanho. E tem uma figura lá, lendária no futebol americano, chamada Tom Brady. Não sei quantos aqui já ouviram falar, o cara é uma lenda. Já foi casado com uma modelo aí, brasileira, chamada Gisele Bündchen. Cara muito famoso aí. Muito famoso também pelo próprio casamento dele, né? Com a Gisele, né? Ele foi um cara conhecido por uma disciplina espetacular. Um cara que treinava, um cara que se dedicava, um cara que chegou a continuar jogando em alto rendimento, em alto nível, por mais velho que ele fosse. Depois dos 40, ainda jogando em alto nível. Só que ele tomou decisões na sua carreira que beneficiaram a sua carreira, mas que acabaram destruindo a sua família. E às vezes a gente ouve as histórias desses caras, dessas lendas, e diz assim, vixe, que herói, né? Olha o que o cara sacrificou para poder chegar onde ele chegou no topo. E perdeu a família, valeu a pena? Destruiu o casamento, valeu a pena? E olha que tem muitas histórias assim no meio de missionários também. Que tristeza. Se você lê biografias de muitos missionários, muitos deles tomaram decisões teoricamente a favor do reino de Deus, para ir servir em determinado lugar, em determinado país, mas que acabaram por abandonar família, esposa, filhos pequenos. Será que valeu a pena? O que é que está em jogo quando a gente toma decisões assim? Ali para Elimeleque estava em jogo a confiança nas promessas do Senhor, a confiança na aliança. A reação correta do povo inteiro ali. Se Deus estava pesando a mão, não era fugir, era se arrepender. Era buscar a Deus ali em arrependimento. Todo o povo reconhecendo seus pecados, reconhecendo que tinham esquecido o Senhor. Mas ele tomou aparentemente um caminho mais fácil. Não, vamos fugir. Vamos fugir da repreensão de Deus. Vamos fugir do juízo de Deus. Vamos buscar outro lugar. Na cabeça deles, talvez fosse melhor estar em pastos verdejantes sem o bom pastor do que no vale da sombra da morte com ele. E às vezes acontece isso na nossa cabeça. Não há uma fuga maciça do povo. Existe uma vizinhança, uma vila de pessoas. Eles não eram uma família pobre que não tinha nada. Existiam ali pessoas que ficaram na terra. E a gente vai ver um homem depois, nos próximos capítulos, que ficou na terra, naquela terra. E um homem que prosperou muito. Elimeleque, ele não estava ali sozinho ali. Mas ele não pediu ajuda de ninguém, ele simplesmente tomou a decisão e saiu fora. E muitas vezes as decisões que a gente toma, a gente não leva em consideração o que o outro pode fazer por nós, a gente simplesmente vai naquilo que o nosso coração está mandando. E às vezes a gente prefere o conselho do gerente do banco, do vizinho, do coach,
do que de próprios irmãos de dentro da nossa fé, da nossa igreja. E aí só foi ladeira abaixo. Pequenas concessões vão aliviando a nossa mente para a gente aceitar coisas piores. E só foi ladeira abaixo. Ali, aquela decisão não era só uma decisão de mudança de endereço. Não era só uma decisão que envolvia salvar a família da fome. Era uma decisão que envolvia descaso com a adoração. Como assim, pastor? A terra prometida, aquele lugar ali, estava conectado com o lugar da adoração, com o lugar onde Deus receberia o louvor, um lugar onde as festas aconteceriam, as celebrações do povo, as celebrações anuais, tudo aquilo que Deus tinha colocado ali na lei, aconteceria ali. Então Elimeleque estava abrindo mão disso também quando foi até Moabe procurar refúgio. Ele estava abrindo mão ali da comunhão com o povo de Deus, da adoração com o povo de Deus. Será que pesamos o bem-estar espiritual da nossa família quando vamos tomar uma decisão ou só queremos saber se eles vão estar bem alimentados? Se eles vão estar bem confortáveis? O que é que a gente faz? Quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente só avalia a logística. Não, a logística não favorece. Não, a logística favorece. Ou a gente avalia algo mais. O peso espiritual para a vida da nossa família. Parece que muitas vezes a gente vive num certo ateísmo prático. Um ateísmo cristão. Como é que é isso? A gente diz pertencer a um povo de Deus, a gente diz pertencer a um povo que é guiado por Deus, a gente diz pertencer a um povo que tem um rei supremo e superior, e a gente sempre usa Deus como nosso rei, mas a gente não age assim. A gente trai o nome de cristão. E a gente age como ateus na prática. Quando a gente chega numa situação como a de Elimeleque, a gente não leva em consideração o que Deus tem para dizer. A gente não leva em consideração as promessas, a aliança de Deus. E a gente age de acordo com o nosso coração. Se a crise vem, como é que a gente gasta o nosso dinheiro? Primeira coisa que a gente corta do nosso orçamento, talvez seja o sustento do missionário. Talvez seja a oferta do culto. Talvez sejam os dízimos. São inúmeras as situações da nossa vida que vão complicar e vão nos exigir decisões drásticas. E quando isso acontecer, a gente vai voltar para o Senhor ou a gente vai tentar resolver da nossa forma? Às vezes a gente faz isso como igreja, quando a gente vende a fé e o evangelho para atrair mais pessoas. Elimeleque toma essa decisão, a situação piora. Tudo começa a dar errado, ele morre. Os filhos casam com moabitas, que era algo também proibido na lei do Senhor. O pecado estava ali trazendo consequências terríveis. A falta de fé, a incredulidade estava trazendo consequências terríveis. Dor em sequência, sem tempo de respirar. Elimeleque morre, os filhos estão ali casados com moabitas e pouco tempo depois os filhos também morrem. Parece a avalanche de dor e sofrimento que vem sobre Jó, não é verdade? Que em um dia era o homem mais rico do mundo, depois virou o homem mais lascado do mundo. Eles acabam ficando ali uma década. Uma década. O filho mais velho, depois da morte do pai, talvez até pudesse liderar um retorno, mas eles ficaram 10 anos ali, naquela terra. E eu vou dizer um negócio para vocês. Às vezes, o que acontece é que é tão fácil sair dos caminhos do Senhor. E permanecer fora desses caminhos parece que vai se tornando cada vez mais fácil, porque a gente já quebrou a primeira barreira, a gente já saiu. E eles ficaram 10 anos, 10 longos anos. E eu tenho certeza que esses 10 longos anos, longe do povo de Deus, longe do contexto de adoração, fizeram muito mal. Não tenho dúvidas disso. Como faz mal a gente ficar longe do povo de Deus. E se você não se sente assim, talvez seja mais grave ainda.
Se você, no dia que tem culto, não vai ao culto, para estar em um lugar ali, e você não se sente aquele vazio, né? Poxa, hoje era dia de culto, hoje eu queria estar no culto. Talvez seja até por um motivo que você realmente está justificando ali, você foi atender alguém, você foi participar de alguma coisa da sua família ali, tentar de alguma forma ser sal no meio daquele povo também. Mas se você não sente aquele, hoje eu queria estar com o povo de Deus, tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Os filhos dele casaram fora da aliança, com 2 mulheres de Moabe. Se eles já não tinham a terra prometida, se eles já não tinham o povo de Deus, se eles já não tinham a adoração, casar com moabitas, isso também já não se importava mais. Já não importava mais. Os pais de Malom e Quilion ali, que casaram com as moabitas, já estavam falando e ensinando para eles, mais do que com palavras, mas com a própria atitude de sair de onde Deus queria que eles estivessem. E pode ter certeza que aquilo que você faz tem mais peso do que aquilo que você fala para o seu filho. Ele vai olhar para o que você faz. Ele vai olhar para as suas atitudes. Obviamente que você não deve ser um hipócrita, você tem que fazer aquilo que você fala, né? Mas a sua atitude vai ter mais peso. Os filhos também morrem. Noemi agora tem a dor de enterrar o seu marido e a sua prole por inteiro. Que momento terrível, né, para Noemi. Sem apoio do cônjuge, sem apoio do povo de Deus, agora sem os filhos, ela está sofrendo muito. Noemi está vivendo um pesadelo. Viúva, sem os filhos, numa terra que não é dela, numa terra longe do seu povo, sem dinheiro, com noras que não são do seu povo. O que é que ela ia esperar dessas moças? Será que ainda existe esperança para essa situação? Será que pode haver restauração nessa situação? Porque tudo parece dar errado. Só tragédia atrás de tragédia. Mas Deus estava em tudo aquilo. E enquanto aos olhos humanos não havia mais esperança, enquanto talvez aos olhos da própria Noemi não havia mais esperanças, Deus estava trabalhando ali. Trabalhando em silêncio. E olha o que acontece no verso 6. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo. Então olha aí. Interessante isso. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo. Por que eu acho isso interessante? No começo do capítulo, a gente não percebe nenhuma reação de Elimeleque e Noemi como se achasse que aquela fome tinha vindo de Deus. Embora a gente saiba que veio. Só que quando a fome passa, quando começa a vir de novo cereais, chuva, começa a melhorar as coisas, aí o que é que Noemi diz? Deus está abençoando o povo. Sabe o que é que isso me ensina? A gente tem uma facilidade enorme de enxergar Deus nas coisas boas, nas bênçãos, na prosperidade, nos frutos, na riqueza. Mas a gente tem uma dificuldade enorme de enxergar Deus nas coisas ruins da nossa vida. A gente culpa logo o diabo, né? Ah, você foi o diabo. Deus me deu um carro lindo. Oh, Deus, que bênção. Eu bato o carro, rapaz, o diabo Satanás enviou outro carro aqui para bater no meu carro. Que negócio foi esse? Os meus pais, eles são pentecostais raízes, do reteté mesmo, certo? E eu lembro que quando eu era criança, eles faziam reuniões de oração lá na casa deles e tal. E aí tinha uns irmãos que gostavam de rodar no manto, né? Rapaz, a minha avó tinha uma cristaleira linda. Assim, numa mesinha de centro. Linda essa cristaleira. Tinha maior ciúmes. Aí teve uma irmã lá que rodando lá no manto, bate na cristaleira, a cristaleira cai no chão, se espatifa vidro para tudo que é lado. Aí a irmã fala,
Deus me falou que tinha um demônio naquela cristaleira. Tinha um demônio lá. E foi por isso que isso aconteceu. A gente tem uma tendência muito fácil de tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é ruim é do capiroto. E é claro que o diabo está agindo mesmo nesse mundo. Ele está como um leão querendo nos devorar ao nosso derredor. Claro que sim. Muita coisa de mal vem dele, muita coisa de mal vem do nosso pecado, do nosso coração, mas saiba que Deus está governando. Lembra da história de Jó? Quando Jó perde tudo, ele diz, olha, Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele reconhece que aquilo que vem de bom na vida dele vem de Deus, aquilo que vem de mal também vem de Deus. Mas o texto diz que em nenhum momento Jó pecou, porque ele não atribuiu a Deus falta nenhuma. O que é que isso quer dizer? Mesmo que ele sabia que foi Deus ali, que trouxe aquele mal para ele, ele sabia que Deus não estava fazendo aquilo porque Deus era mau, ou porque Deus pecou, ou porque Deus errou, ou porque Deus tomou uma decisão que não era a melhor. Não. Jó entendia que se ele estava passando por aquilo, é porque Deus tinha o melhor para ele. Mesmo que o melhor fosse uma tribulação daquele nível, daquele peso. Parece que não é muito o caso de Noemi aqui. No texto que a gente leu logo no início, 20 e 21, Noemi acha que Deus está esmagando ela. Noemi acha que Deus está trazendo aflição e calamidade sobre ela. Como se Deus quisesse o seu mal. E agora que as coisas estão mudando, Deus está abençoando o povo, né? Dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chame de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Deus está trazendo aqui Noemi de volta, depois desse tempo de grande angústia. E Deus está realmente abençoando de novo a terra do pão, trazendo fartura. O texto está dizendo claramente, Deus trouxe auxílio ao povo. Porque provavelmente a situação mudou. Porque provavelmente o povo mudou. O povo se arrependeu. E Deus estava trazendo ali, de volta, o seu sustento,
Lembrem-se, o povo estava sofrendo devido à infidelidade deles. Era o contexto da época, era a aliança que Deus tinha feito com o povo, bênçãos e maldições. Não é mais assim, viu? Deus não estabelece mais esse tipo de aliança conosco. A aliança agora é pelo sangue de Jesus, não é mais uma aliança de bênçãos e maldições, uma aliança condicionada. O amor incondicional de Deus nos achou por meio de Cristo, nos encontrou por meio do seu sangue. E agora Deus, ele, pela sua misericórdia, ele tem nos sustentado. Isso não significa que não vai haver mal na nossa vida, não vai haver doenças, não vai haver momentos de dificuldade, de tribulação, não. Mas isso não está condicionado. Tu pecou, está vivendo uma vida de pecado, Deus agora vai cair juízo na tua vida. Não é esse tipo de coisa. Jesus mesmo, nos evangelhos, explicou. Aconteceram umas tragédias lá, caiu uma torre por cima de uns homens lá e os discípulos ficaram, Senhor, quem pecou mais aí? Por que aconteceu isso, né? E o ensinamento de Jesus é simples, não, ninguém pecou mais do que ninguém ali. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Eu preguei isso recentemente lá na igreja. O que é que Jesus estava ensinando ali? Olha, as tragédias do mundo e as coisas boas que também estão no mundo sempre devem servir para nos lembrar que nós somos pecadores e não merecemos nada que vem de Deus. E é por isso que a gente tem que estar sempre se arrependendo. Seja em meio a tragédias, seja em meio a bonanças. Sempre se arrependendo. Porque a gente não merece nada que vem do Senhor. É por pura graça de Jesus. Noemi percebeu que algo ali havia mudado em Belém. Que Deus havia perdoado o povo. E que ela estava longe. Longe em todos os sentidos, longe espiritualmente, longe geograficamente. E ela resolve voltar. Será que ainda vai ter espaço para ela? Eu tenho certeza que deve ter passado muito na cabeça dela, né? Porque a gente já viu histórias assim, de pessoas que, por exemplo, vão tentar a vida em outra cidade. Um amigo meu, agora recente, foi tentar a vida em Minas Gerais. Passou um ano lá, voltou. Às vezes pode passar na nossa cabeça, o que é que a nossa família vai dizer, né? Eu passei por uma experiência um pouco parecida. Eu passei num vestibular que precisava ir para Belém. E lá era uma escola de formação de oficiais da Marinha Mercante. Nunca quis, de fato, isso, mas acabei sendo pressionado aí. A escola me inscreveu, fiz lá o curso, prestei, passei. As pessoas... Na época eu era muito jovem, tinha, 17 anos. As pessoas ficavam dizendo, cara, tu vai ganhar muito dinheiro, vai. Tu vai ganhar em dólar, vai. E aquilo subiu a minha cabeça, eu fui. Imaturo, nem convertido eu era, só estava dentro da igreja. Quando eu cheguei lá, eu vi que aquilo não era para mim. Passei 10 dias no período de adaptação, né? Que eram 20, passei metade. E eu queria voltar, só que no meu coração batia, poxa vida, comprei tanta coisa para vir para cá, o enxoval todinho para vir, tinha que comprar calça, blusa. Meus pais investiram também para eu chegar até aqui. Se eu disser que quero voltar, vai ser vergonhoso. Se eu disser que quero voltar, vai ser... O que é que as pessoas vão olhar para mim? Vixe, tu foi e desistiu, que história é essa e tal? Eu acabei voltando, né? Eu vi que realmente não era para mim, não, e Deus tinha outros planos melhores para a minha vida. Depois disso, acabei casando com a Natália, né? Se eu tivesse ficado lá, trabalhando numa escala de 30 dias embarcado e 30 dias em terra, eu acho que ninguém ia querer casar comigo, não. Mas Deus sabe o que faz. Olha, pode estar passando muita coisa na cabeça de Noemi. Se eu voltar, o que é que as pessoas vão dizer? Ixi, lá vem aquela que traiu o Senhor, traiu a aliança, foi morar com os inimigos, foi morar com os estrangeiros. E olha, tem um detalhe, hein? Ela está voltando com 2 estrangeiras. Com 2 mulheres inimigas. Na verdade, é só uma, né? Está voltando com uma mulher inimiga ali. Uma estrangeira. Irmãos, a gente não deve massacrar pessoas que voltam. Se alguém volta arrependido e quebrantado, a gente precisa abraçar. E quantas vezes as nossas igrejas olham para pessoas que estão retornando, voltando de um período longe do Senhor, de um período no mundo, e a gente olha com desprezo. O povo de Deus sempre pode e vai voltar, porque Deus
vai fazer com que os seus perseverem até o fim, eu creio assim. E a verdade preciosa do Evangelho é que Cristo não rejeita nenhum coração arrependido e quebrantado. Ele recebe e ele abraça. Quem somos nós para rejeitar e desprezar um coração arrependido e quebrantado? Deus e o seu perdão podem restaurar vidas quebradas, vidas destruídas. Noemi aqui engole o choro, engole o orgulho e decide voltar. Mesmo que seja uma decisão difícil. E ela vai ter que lidar com as consequências dessa decisão. Isso não significa que não vai haver consequências. As decisões erradas que nós vamos tomar, vai haver consequências. Davi pecou, foi perdoado, se quebrantou, mas houve consequências. Consequências que passaram por muitas gerações da sua família. Nós vamos ter que lidar com certas consequências do nosso pecado, das nossas decisões, mas a gente precisa ter o coração disposto a confessar, se arrepender. Noemi não estava completamente sozinha. Ela tinha 2 noras. E ela começa a conversar ali com aquelas noras. E é interessante. É interessante a conversa que elas têm. Noemi praticamente insiste, né? Fiquem. Busquem uma vida melhor. Não venham comigo. Vocês foram boas esposas, então procurem outros esposos. Continuem na terra de vocês. Continuem entre os deuses de vocês. Continuem entre a família de vocês. Busquem a felicidade de vocês. Interessante. Ela até ora para que Deus haja com amor para com elas. Assim como agiram para com seus maridos. E também para com a própria Noemi. Só que as moças demonstram interesse em ir com ela. Mas Noemi insiste. Interessante essa insistência. Não sabemos tudo que está passando na cabeça de Noemi. Talvez ela tenha receio disso mesmo. Vixe, chegar com 2 moabitas aqui, o que é que vão pensar? Eu sozinha já vai ser um negócio aqui, né? Os olhares, o preconceito. Ainda chegar com 2 moabitas. Talvez ela esteja pensando assim. Ou talvez realmente o desejo dela é, não, sejam felizes onde vocês estão, na família de vocês. Isso demonstra uma certa incredulidade também de Noemi. Para ela parece que é melhor aquelas moabitas viverem no meio de deuses falsos, no meio de um povo que não conhece o Deus verdadeiro, aí encontrar lá na terra dela o Deus verdadeiro. Já pensou? É como se aquelas moças estivessem dizendo, insistindo, Noemi, nos evangelize, nos mostre o Deus verdadeiro, e a Noemi dizendo, não, fiquem por aí mesmo. E às vezes a gente é tão lesado, assim como Noemi, a gente passa na vida das pessoas, e a gente conversa, a gente cria amizade, e as pessoas estão quase dizendo assim, meu amigo, me evangelize, meu amigo, fale de Jesus para mim. E a gente está lá, bobão, né? Conversando de tudo, menos da palavra, menos da fé, menos do evangelho. E as pessoas ali abertas, com o coração disposto a ouvir. E é o que parecia que estava acontecendo aqui com as 2 moabitas. Elas estavam dispostas a ir encontrar não só a terra de Noemi, mas o Deus de Noemi. E ela diz, não, procurem a felicidade de vocês aí. Não é loucura? Parece que na cabeça de Noemi a felicidade verdadeira não está diante do Deus verdadeiro. A felicidade verdadeira está no meio das comodidades, do conforto. Não, procurem um novo marido. Vivam no meio dos seus familiares. Que insistência é essa? Às vezes, nós achamos que a melhor vida é vivida longe de Cristo, fazendo o que a gente quer em Moabe. Achamos que ser cristão é triste, é inferior, é cheio de restrições, cheio de limitações. Por que escolher um caminho que vai diminuir minha liberdade? Por que se amarrar a coisas que vão custar muito, custar a minha felicidade? É melhor mesmo escolher os prazeres do mundo, é melhor mesmo procurar a felicidade no que o mundo tem para dizer e oferecer. Porque o caminho de fidelidade ao Senhor é muito duro, é muito difícil. Estamos dizendo que nossa liberdade e felicidade são mais importantes que nosso Deus. Estamos seguindo a mentira da serpente de que Deus não se importa conosco. No entanto, a verdadeira vida em abundância está no se prender a Cristo. Não na suposta liberdade fora dele. Lembrem do filho pródigo.
Vou viver a minha vida. Vou viver para satisfazer os desejos do meu coração. Ele chegou no fundo do poço para cair na real de saber que vida em abundância mesmo é nos braços do Pai. Que prazer verdadeiro, que satisfação verdadeira é nos braços do Pai. E ele se arrepende e volta. O mundo está aí dizendo que o casamento é uma prisão. O mundo está aí dizendo que ter filhos é pesado demais, é melhor criar pets. O mundo está aí com as suas filosofias, enchendo a nossa mente, o nosso coração de felicidades passageiras. O carnaval talvez seja um dos grandes exemplos disso. Alegria sintética, como eu ouvi um pastor falando recentemente. Alegria fabricada, alegria passageira. Nada é profundo, nada cria raízes. Você pode passar os 4 dias enchendo a cara, se relacionando com infinidade de pessoas. Na quarta-feira de cinzas você vai estar acabado. E a sua mente vai estar naquela: e agora? O que é que eu faço? E agora? Para onde eu vou? E agora? O que vai preencher o meu coração? Alegria sintética. Mas em Jesus não. Em Jesus a alegria é eterna. Em Jesus a alegria é verdadeira. Em Jesus a alegria não é fabricada, é uma alegria que vem do próprio Senhor enchendo o nosso coração, fazendo transbordar o evangelho em nós. Essa é a verdadeira alegria. Quando nos casamos, nós fazemos uma aliança com alguém de fato. De fato, estamos limitando certas coisas na nossa vida. Estamos fechando certas portas, mas abrindo inúmeras outras, abrindo inúmeras possibilidades. Isso não é ruim. Há grandeza e vida mais abundante na limitação do que na suposta liberdade. Vejam aí os inúmeros artistas por aí afora pregando liberdade sexual, se infestando de doenças, se colocando em situações perigosas por momentos pequenos de prazeres. Uma vida totalmente sem a segurança de um lar, de uma família, uma vida vazia. Realmente ali era um dilema para aquelas 2 noras. Será que elas seriam bem-vindas em Israel? Mas elas queriam, e Noemi tá: não vão. Não vão. Será que muitas vezes nós não estamos olhando para pessoas da nossa família e pensando assim: eu não vou convidar fulano para a minha igreja não, eu tenho vergonha, ele anda todo maltrapilho, ele é todo maloqueirão, cheio de tatuagem, tem um cabelo azul, eu lá vou convidar ele para a minha igreja, para o povo dizer: quem é esse? Não, é o sobrinho do irmão Antônio. Vixe, ele se veste assim, é? E essas tatuagens aí? Será que a gente às vezes não age assim? A gente tem vergonha de certas pessoas e isso nos faz com que a gente nem convide elas para estarem perto de nós e do povo de Deus? Parece que Noemi estava vivendo assim. Orfa faz a escolha mais humana. Estou caminhando para o final aqui, meus irmãos. Orfa faz a escolha mais humana e sensata, digamos assim. Mas é o caminho que vai para longe de Deus. Caminho que vai para longe da felicidade verdadeira. Ela vai aparentemente para o caminho mais certo, mais seguro. Não, vou ficar aqui com os meus pais, com a minha família. Realmente eu sou nova, ainda posso ter outro casamento que me faça feliz. Mas sabe o que acontece com Orfa? Orfa desaparece das páginas da história da redenção. Desaparece. Não se ouve mais falar em Orfa. Claro que o mais importante não é ter o nome na história, o ter um nome como um legado. Mas Orfa simplesmente desaparece do povo de Deus, porque nem começou essa história para ela. E olha que, aparentemente, uma vida sensata e correta, mas só aparentemente uma vida sensata e correta, pode estar te levando para uma perdição eterna sem Deus. Pense nisso.
O caminho de Ruth foi outro. O caminho de Ruth foi do amor sacrificial. Ruth seguiu um caminho diferente. O caminho do amor, ela faz um voto à sua sogra. E o que é que estava em jogo para Ruth? Muita coisa também. Deixar a sua família, deixar o seu povo, ir para o desconhecido. Mas o voto de Ruth é tão profundo que é usado até hoje em muitas cerimônias de casamento. Como se fosse um voto de um marido para uma esposa, de uma esposa para um marido. Mas a gente esquece que é o voto de uma nora para uma sogra. Olha, eu não vou só contigo, Noemi. Eu vou para a tua terra. Eu vou viver entre os teus. Eu quero servir o teu Deus. Eu quero conhecer o teu Deus. Eu quero morrer onde tu morreres. E olha que eu estou fazendo essa promessa e só o que vai me separar de ti vai ser a morte. O compromisso de Ruth, o desejo de Ruth de estar ali conhecendo o Deus de Noemi parece que é maior do que o próprio desejo de Noemi. Não é interessante isso? E quantas vezes os pagãos não dão lições de fé na gente, né? Eu lembro de uma situação com a Natália no hospital para ter a nossa neném. Acho que foi a primeira ou foi a segunda, amor? Foi a primeira, né? Da mulher lá, pagã, pregando para ti. Tenha fé, mulher. Aí foi a pedra nos rins, né? Natália com pedra quase a mesma dor, né? Natália com pedra nos rins no hospital, sofrendo ali. Ô, Senhor, quase fazendo uma oração já de levar para a glória, né? E naquele jeito ali, reclamando. Ai, que dor, não sei o que, Senhor, me ajuda. Quando uma pagã apareceu lá, uma mulher que nem conhecia a Deus, dizia: tenha fé, mulher, tenha fé em Deus, que isso aí vai dar certo. Que isso aí vai ser expelido. A Natália conta a história melhor, é verdade. Mas às vezes, os pagãos vão nos dar essa lição. Eu lembro de Jonas lá no navio. Jonas doido para ser jogado no mar, para fugir de Deus. E eu creio que ele estava dizendo aquilo ali, não era para a tempestade simplesmente parar, não. É porque ele preferia morrer do que cumprir aquilo que Deus estava pedindo. Já pensou? Porque o mar estava muito agitado, era muita tempestade. Ali, se salvar ali, meu amigo. E ele diz o seguinte: olha, não podem me jogar. Aí sabe o que é que os marinheiros pagãos fazem? Não, você não vai morrer não, vamos navegar, vamos chegar até aquela costa ali. Vamos. Eles se esforçaram para salvar Jonas. Até que viram que não tinha mais jeito realmente. E eles dizem: ó Senhor, nos livre do sangue desse homem aqui. Aí jogaram o homem no mar. Às vezes os pagãos estão tendo mais fé do que os crentes. Parece que aqueles que já estão há muito tempo na igreja ficam anestesiados e a frieza espiritual é tanta no meio do povo de Deus que Deus e o seu poder acaba que não nos espanta mais. A grandiosidade de Deus acaba que não nos impressiona mais. E parece que Noemi viveu tanto tempo longe, 10 anos longe, que ela não sabe que o melhor para Ruth era realmente estar ali no meio do povo de Deus. Ruth parece que estava com mais fé. E ela deixa tudo para seguir Noemi. Custou muita coisa. E nós? Quanto estamos dispostos a deixar para seguir a Cristo? O custo é grande. Negar a nós mesmos, tomar uma cruz, amá-lo mais do que amamos a nossa própria família, renunciar a tudo quanto temos para poder segui-lo. Cristo está chamando e qualquer um que quiser pode vir aproveitar da bondade dele. Não importa de onde venha, mas saiba que se você vier, você não vai estar sozinho. Vai lhe custar tudo, mas você também não vai estar sozinho. Você vai precisar se identificar com o povo de Deus. Não dá para seguir Jesus sozinho. O povo de Deus é complicado, eu sei. Mas a gente vai precisar viver com esse povo. Qual caminho você vai seguir? O caminho de Orfa ou o caminho de Ruth? O caminho do conforto, da segurança ou o caminho do amor sacrificial? Sabe como é que a Noemi reage ao voto de Ruth? Fala nada. Já pensou um negócio desse? Fica em silêncio. A mulher acaba de se declarar ali
que vai segui-la até o fim, mas ela fica lá, anestesiada, diante da dor, do sofrimento. E às vezes isso pode acontecer dentro da nossa família, dentro do nosso casamento. Às vezes a gente se esforça para fazer o bem para o outro, né? Os homens vão lá, lavam a louça, toda bonitinha, né? Para ver se a esposa vai notar, e a esposa nem nota. Não é verdade? Às vezes nós fazemos sacrifícios de amor pelas nossas esposas, e elas ficam que nem Noemi. Nem notei. Não é verdade? A amargura toma de conta do coração. É verdade. Às vezes as mulheres se arrumam, fazem o cabelo bonito para o homem, intenção de agradar o homem, de fazer algo especial. Aí o que é que o homem faz? Nem nota, nem olha, não é verdade? Irmãos, é verdade. Olha o que Ruth está falando para Noemi. E sabe o que é que Noemi se concentra? No sofrimento, na dor, na aflição. A gente não pode perder de vista que mesmo diante do sofrimento, Deus continua operando coisas na nossa vida, coisas boas. A gente não pode perder de vista isso, irmãos. Noemi estava tão preocupada que ela não percebeu que Deus estava preparando uma mulher incrível para cuidar dela, para estar com ela ali. Olha que interessante. Ela prefere estar presa naquela amargura do que ver que a providência doce e divina do Senhor estava ali preparando algo maravilhoso para ela. Tá certo, ela não tinha mais marido, tá certo, ela não tinha mais filhos, mas ela ia ter alguém agora melhor do que 10 filhos ao lado dela. Cuidado com a amargura. Ela é perigosa. Quando Deus muda nossos planos, quando parece que Ele quer o nosso mal, ela pode vir devagar, corroendo nossa alma. Mas a gente nunca pode perder de vista o doce da soberania e da providência de Deus. Será que estava tudo dando errado mesmo na vida de Noemi? Não estava. Será que ela não conseguia perceber que ela continuava viva? Será que ela não podia perceber que a graça ainda continuava alcançando a sua vida, levando ela de volta a Deus, levando ela de volta ao povo de Deus, levando ela com uma mulher incrível ao seu lado? Agora ela ia estar no lugar certo. Noemi parece ter uma teologia correta, mas incompleta. Ela entende que tudo vem de Deus, mas ela acha que Deus está fazendo o mal para ela, porque Deus está contra ela, mas não estava contra ela. Estava fazendo tudo para o bem dela. Deus sempre recebe o coração arrependido e contrito de volta. Ruth está se oferecendo para mudar completamente e se entregar em favor daquela mulher. Para concluir, deixa eu trazer aqui algumas reflexões mais práticas. Em primeiro lugar, viva sempre no conforto de saber que você está em aliança com o Senhor, que Ele o ama. Se você de fato é um discípulo de Jesus, se você de fato é alguém que creu em Jesus, você está em aliança com o Senhor. O que é que vai vir para você e para a sua família nessa terra, a gente não sabe, a gente não tem garantia. Mas saiba que a sua família está sendo guiada pelos braços do Salvador, pelos braços daquele que governa o mundo, e Ele tem boas promessas para nós aqui na sua palavra. Segundo lugar, o caminho mais fácil não é necessariamente o correto. Jesus experimentou isso. Ele não tomou um caminho fácil e melhor para o seu bem-estar. Antes ele viveu em um amor sacrificial, um caminho duro para nos trazer vida. Diante de uma situação extrema na sua tentação no deserto, ele não cedeu às armadilhas do diabo, mas preferiu ficar sem comer e antes obedecer a Deus. E a sua obediência custou sua vida, o levando até a cruz para nos livrar do nosso pecado.
terceiro, em Belém, a casa de pão que não havia pão. Foi lá que nasceu o pão da vida. O nosso Senhor Jesus, o pão que desceu do céu para nos trazer vida de verdade. Ele sim venceu a morte. Ele sim nos promete vida eterna para aqueles que confiam nele. Quando se trata de Deus, quando se trata do Senhor, sempre há esperança. E histórias como a de Noemi sempre podem ter recomeços, sempre podem terminar em glória. E é o que a gente vai ver ao longo desse livro de Ruth. A providência de Deus pode ser amarga no começo, mas no final o seu sabor é doce. Noemi poderia se perguntar, por que eu? Por que passar por tudo isso? Mas Deus sabia o propósito dela estar passando por tudo aquilo. O que ela não sabia era que tudo aquilo era para salvar não só a sua família, mas para salvar todos nós. Porque foi através de Ruth que Deus enviou o Salvador. Já pensou? A oferta do Evangelho é sentarmos à mesa de Deus, mesmo sem merecermos. Deus convida uma moabita para sentar à mesa. Uma inimiga do seu povo. Deus convida uma estrangeira. Deus convida uma desprezada, uma rejeitada. Deus convida o ordinário a sentar à sua mesa, ao banquete. Deus está nos convidando. Pessoas comuns. Pessoas, muitas vezes, sem status social, sem renome. A oferta do Evangelho é essa. E olha a beleza que Deus vai fazer por meio da história de uma moabita. Jesus Cristo tomou o cálice amargo da ira de seu Pai em nosso favor. Não teve um que experimentou mais o amargor do que Jesus. O amargor da ira do seu Pai. Para que nós pudéssemos sentir o doce da salvação em nosso coração. No mundo pode haver comida gostosa, meus irmãos. No mundo pode haver prazeres gostosos. Mas não há vida longe de Deus. Nunca esqueça isso. Em Moabe pode haver fartura, mas vida de verdade, vida que vale a pena, vida que não tem prazo de validade, vida que não tem vencimento, essa só ao lado do Senhor. Ele nos transforma pelas adversidades, à semelhança do seu Filho, para o qual fomos criados. E é por isso que nele encontramos satisfação. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse capítulo 1 aqui do livro de Ruth. Obrigado pelas lições que podemos ver nesse livro. Que o Senhor fale ao nosso coração durante esse retiro. Abra os nossos olhos para olhar para a tua soberania, que é doce, mesmo quando enfrentamos o amargo dessa vida. Em nome de Jesus. Amém.